Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Hoje, programa Força para Viver com o Conselho Missionário. Estamos aqui mais uma noite para trazer a vocês, mais uma programação para a glória do nosso Deus, Conselho Missionário. Esse que vos fala, irmão Regilânio, para a glória do nosso Deus, um programa da primeira Igreja Batista da Convenção, onde Deus ele tem nos abençoado, onde Deus tem nos dado a oportunidade de trazer a palavra de Deus de segunda a sexta-feira, aqui pela página da igreja, pela página da primeira Igreja Batista da Convenção, onde Deus tem feito grandes coisas através dessa programação. Segunda-feira, né? Ontem tivemos o nosso irmão Cláudio Gonzaga, com o Ministério Compaixão e Graça. Hoje, na terça-feira, Conselho Missionário. Às quarta-feira, temos o irmão Moisés com o Livres para Adorar. Na quinta-feira, ainda estamos trabalhando para trazer irmãos para poder trazer também programações para todos. Na sexta-feira, o pastor Felipe Conrado, né? Nós estamos juntos na sexta, trazendo cada vez mais novidades, participações, e não vai ser diferente também nas terça-feiras. Né? Louvamos a Deus por cada irmão que nos assiste, que nos acompanha, você que nos dá o privilégio de estar conosco, participando. Louvamos a Deus porque Deus grandes coisas tem feito em nosso meio, principalmente nessa época. Né? Estamos aí passando pela terceira fase, estamos aí na terceira fase de transição aqui na região do Cariri, e Deus tem nos ajudado, Deus tem abençoado essa programação, essa, esse momento de transição. Né? Louvamos a Deus por isso, porque Deus ele tem feito muita coisa para nos ajudar, e vamos ter também, né, participação hoje, um querido e amado, né, pastor que estará conosco, nos ajudando. Se Deus permitir, na próxima terça, ele vai vir estar aqui conosco para poder trazer um pouco mais daquilo que o campo missionário tem feito, daquilo que o campo missionário tem procurado fazer na nossa região do Cariri, não só na nossa região do Cariri, como também na cidade de Juazeiro do Norte, onde Deus ele tem nos ajudado muito, tem levantado homens de Deus, pessoas que têm buscado ter compromisso, trazer compromisso do Evangelho para que nós venhamos crescer cada vez mais. E, amados, o Conselho Missionário da Primeira Igreja Batista da Convenção tem trabalhado, tem buscado cada vez mais se empenhar. Estamos aí, né, com a nossa promotora de missões, irmã Selma, que tem trabalhado arduamente, diuturnamente, para trazer novidades do campo missionário, trazer novidades da Junta de Missões, onde agora já iniciamos também a nossa nova campanha, e louvamos a Deus por isso, porque Deus tem nos abençoado grandemente com mais um propósito de vida, mais um propósito onde missionários, missionárias, eles estão trabalhando para a glória do nosso Deus, onde Deus tem manifestado seu poder. Não é diferente que vemos aqui na nossa região do Cariri, com tanto trabalho, com tanto esforço, com tantas coisas maravilhosas, ainda locais, lugares que ainda não temos uma representação da Igreja Batista. Não, quando falamos isso, não é desprezando as outras denominações, os outros irmãos que têm feito os trabalhos sérios para a glória de Deus, mas sim onde temos também percebido a necessidade de um trabalho a mais, onde pessoas se identificam com o trabalho batista. Né? O pastor Pontes, que estará conosco, logo, logo ele estará aqui conosco, trabalhando aqui, ele vai também mostrar a importância desse tipo de trabalho, onde Deus tem levantado homens, mulheres, pessoas para ajudar a crescer cada vez mais. Nós temos em torno de, se não me falha a memória, 40 municípios sem uma representação batista. Louvamos a Deus pelas que já estão,
mas também pedimos a Deus que Deus nos dê a oportunidade para trabalhar. Nesse domingo, estivemos ali no campo missionário ali na cidade de Caririaçu, é uma cidade não muito grande, mas que tem tido assim uma expressão, né, muito grande, muito boa de cidadãos, e estamos trabalhando. Estive lá domingo com o irmão Germerson, e depois nós vamos trazer o irmão Erivan. Mas antes, quero aproveitar nesse momento, né, chamar o nosso querido e amado pastor Francisco Pontes. Francisco Pontes, boa noite, meu querido. Graça e paz. Boa noite, amado irmão Regilânio. É um prazer em revê-lo. Boa noite a todos os amados irmãos que estão assistindo ao programa. É um prazer estar aqui para fazer um convite todo especial. Na próxima terça-feira, às 21 horas, né? Próxima terça-feira, dia 15. Dia 15, nós estaremos aqui com o irmão Regilânio para falarmos da nossa caminhada missionária. Então, você está sendo convidado, eu, pastor Francisco Pontes, já fui missionário aqui no Sertão do Cariri, no Centro-Sul do Cariri, na região norte do estado do Ceará, em Tapajé, Pentecoste, e também estive no Piauí, ok? Deus me deu o privilégio de ser um missionário ali no Piauí. Então, eu queria convidar você para que eu possa contar algumas experiências missionárias, evangelísticas, desse tempo que nós temos de atuação. Eu fui missionário da primeira Igreja Batista da Convenção aqui em Juazeiro do Norte, ali em Lavras da Mangabeira. Temos ali 2 trabalhos que iniciamos, que Deus nos deu, Baixio do Canto e Mangabeira, e temos muito que falar, né, nessa caminhada durante esse tempo em que estamos envolvidos na ação missionária. Hoje estamos aqui no bairro Frei Damião, na Congregação Batista Pão da Vida. Também temos muito que falar sobre o bairro Frei Damião. Então, quinta-feira, estarei com vocês, para a honra e glória do Senhor, se assim Ele permitir. Amém? Amém, pastor Pontes. Fico feliz, né, por o senhor ter aceitado o nosso convite e fazer essa chamada hoje, né, porque isso é importante para aqueles que nos assistem ver o tanto quanto é importante o trabalho missionário, a questão da oração, da contribuição, do zelo pelos missionários, e tudo isso nós trataremos, se Deus permitir, na próxima terça-feira, não é isso, pastor Pontes? Exatamente. Na próxima terça-feira estaremos aqui. Eu conto com a sua presença e eu agradeço desde já o convite. Para mim é um prazer, uma honra estar participando e falando de algo tão importante que é a ação missionária no sertão nordestino, no sertão do Ceará. E assim nós podemos dizer que missões é a nossa maior missão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos continuar fazendo missões até o dia que o Senhor nos chamar para a sua glória eterna. Que assim permita o Senhor. Muito obrigado, meu querido. Até terça-feira, às 21 horas. Mas eu não posso deixar de aproveitar esse momento, né? E eu gostaria que o senhor falasse algo da parte de Deus para aqueles que nos assistem, principalmente agora, que não que a situação tenha se passado e se resolvido, do qual nosso país vive, mas uma mensagem, né, de um missionário experiente, vinda de Deus, para alegrar e fortalecer o coração daqueles que nos assistem nesse momento, pastor Pontes. Muito bem. Eu queria dizer a você, meu irmão, meu amigo missionário, você que tem no seu DNA missões, que você não deixe que as coisas periféricas, as coisas que acontecem e vão acontecer, impeça você de fazer missões. Contribua. Se você não pode ir, contribua.
Se você não pode contribuir, se você não pode ir, você ore, mas que você esteja fazendo missões. A ordem do Senhor Jesus Cristo, em Atos 1:8, é que nós devemos testemunhar até os confins da terra. E que você, que está agora missionário no campo, talvez passando por dificuldades como todos nós passamos, mas devemos continuar. Devemos estar de ânimo redobrado, estar firmes, convictos do chamado, da vocação que foi nos dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados, e com o passar do tempo, mais do que nunca, essa convicção, ela é firmada quando nós estamos vendo a ação de Deus, o mover de Deus, o controle de Deus na vida dos missionários, na vida dos pastores, na vida de um irmão como o irmão Regilânio, na vida da igreja, da primeira igreja batista da Convenção em Juazeiro do Norte, uma igreja missionária, uma igreja que faz missões. Então, a ação de Deus, a ação missionária de Deus está chegando até os confins da terra, né? Então, nós precisamos estar firmes e fortes, alegres e retumbantes em Cristo Jesus. Ânimo, força, coragem, perseverança, assim venceremos. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço, boa noite. Amém, Pastor Pontes. Amém, um abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Fico feliz pela sua participação. Dê uma boa noite às nossas irmãs, à sua família, e terça-feira conversamos um pouco melhor. Boa noite, meu querido. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Pois é, meus amados, né? A gente vê o tanto quanto é maravilhoso a questão do trabalho missionário. Deus é maravilhoso, Deus usa os seus servos, Deus usa as suas servas nisso. O pastor Francisco Pontes é um homem de Deus, um homem que tem sido bênção, não somente na minha vida, devido a essa situação de pandemia, de estudos, como também no campo missionário, ali onde ele trabalha, no bairro Frei Damião, como também estava no Piauí, e louvamos a Deus por isso. Mas agora quero, desejar uma boa noite, agradecer a Deus pelos irmãos que estão aqui nos assistindo, o irmão Luiz Felipe da Silva, boa noite, irmão Regilano, graças a paz, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe, um homem, um servo de Deus, louvamos a Deus pela sua vida, irmão. Desejar também uma boa noite ao irmão Valdemir Davi, que sempre está aí nos acompanhando na sexta-feira, sempre atento. Meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, os seus negócios, e Deus o guarde em nome de Jesus. E é verdade, pastor, olha só, o irmão Valdemir dizendo, pastor, muito sábio e abençoado por Deus, meu abraço virtual e sincero. Amém, louvamos a Deus mesmo. Pastor Pontes, como eu falei, tem sido um instrumento de Deus para abençoar ali, não somente a congregação a qual ele está à frente, mas também por onde ele tem passado, como também a sua vida, o seu ministério. Deus tem nos abençoado grandemente. Desejar mais uma boa noite aí também para o irmão Valdemir, que Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor eterno seja contigo, que ele guarde, louvamos a Deus, porque Deus tem sido guardador, das nossas vidas, Deus tem nos protegido de todo mal, Deus tem até mesmo essas situações onde alguns de seus filhos têm se acometido de enfermidade, e Deus tem usado isso para a glória dele, onde vidas têm sido transformadas, onde vidas têm sido libertas, onde vidas têm sido modificadas totalmente, E porque a gente fica muito feliz com isso, Valdemir. Eu tenho gravado todos os vídeos, ou seja, gravando para assistir, para ver. Isso é muito bom, é muito importante. Vemos o tanto quanto Deus tem abençoado vidas por meio da nossa programação de segunda a sexta-feira. E hoje, como aqui representante do Conselho Missionário, quero dizer para vocês o que o pastor Pontes falou,
que a obra não para e devemos, sim, ajudar, devemos, sim, contribuir, devemos, sim, ser bênção em oração, devemos ser bênção em partilhar, devemos ser bênção em ir também, como ele bem firmou, bem frisou. Muitas das vezes, nós acreditamos que é só responsabilidade dos missionários, só responsabilidade dos pastores em evangelizar, só é responsabilidade de um grupo seleto, né, vamos dizer assim, é onde se cria dentro das nossas igrejas batistas um grupo de evangelização. A maioria das igrejas também agem assim, cria um grupo de evangelização, onde eles saem para evangelizar, mas, amados, evangelização, evangelizar com nossa vida, com nossos lábios, com literaturas, é uma obrigação de todos nós. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, eles têm a obrigação de testemunhar com sua vida. Quando o pastor Francisco Pontes falou que aquele que não pode ir, contribua com suas orações. Aquele que não pode ir, contribua também com suas finanças. É porque, meus queridos, aqueles que estão no campo, aqueles que estão lá trabalhando, lutando, perdendo noite de sonos, em oração, em cuidando de famílias, né? Por exemplo, hoje a gente não pode deixar de falar a nossa irmã Liduína perdeu seu esposo, né? Que Deus conforte, o Espírito Santo de Deus conforte o coração dela e de todos os enlutados. Um desses momentos, os líderes, os pastores, eles estão lá conversando, estão lá orientando, estão lá orando, estão lá junto, né, de uma certa forma segurando as lágrimas. Da mesma forma, quando muitos se acometem de enfermidades, quem é que são buscados? São os líderes espirituais. Como a gente já falou muitas vezes na sexta-feira com o pastor Felipe, para muitas autoridades, igreja cristã, evangélica, ou até mesmo sem ser evangélica, eles não veem como algo essencial, mas é essencial. Porque nós não sabemos como é que está a cabeça de muita gente. Nós não sabemos como é que as pessoas estão mentalmente. E é nesse momento que a liderança cristã, ou até mesmo aqueles que se intitulam pais espirituais de outros, tem uma suma importância. E aqui eu falo como um batista, né? Um batista que preza pela liberdade, uma pessoa que vê na essência, como todos nós batistas vemos, e a grande maioria das denominações evangélicas, preza pela liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de religião, e todo líder é importante para os seus fiéis, principalmente nesses períodos a qual estamos passando, estamos vivendo e vivenciando. Por isso que o Conselho Missionário preza também por isso. Por isso que nós falamos que é muito importante a oração de cada um de vocês pelos seus líderes, né? Orar pelos seus pastores, orar pelos seus copastores, orar pela liderança, presbíteros, bispo, a qual muitos têm a visão de episcopado. Então, é importante você orar por eles. Assim como também você orar por você também. Porque muitas vezes um pai de família, um chefe de família, vou usar até essa expressão, onde ele ora com sua esposa, ora com seus filhos, muitas das vezes são referência. E essa referência acaba fluindo para fora do seu lar e muitos vêm atrás buscar um pouco de conselho, querer um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Nós, muitas vezes, acabamos achando e acreditando que não somos dignos ou não somos capazes ou que não temos tanto conhecimento assim para poder abençoar muitas pessoas e até mesmo irmãos, mas isso não é verdade, né? E por isso que devemos sim cada vez mais nos fortalecer na palavra, nos fortalecer na pessoa de Cristo, orar pelos missionários, orar por aqueles que estão no campo trabalhando, orar pelos trabalhos, principalmente depois dessa situação a qual estamos. Muitos estão com receio de ir às congregações, muitos estão com medo mesmo. Entendo, tem que ter cuidado, tem que estar prevenido, tem que estar usando
a máscara, o álcool em gel, sempre lavando as mãos, mas não podem deixar o medo tomar conta de si. Né? Algo que nós precisamos entender é que cada um de nós somos missionários onde Deus nos coloca, cada um de nós somos evangelistas onde Deus tem nos colocado, seja no trabalho, seja na família, seja no bairro, seja na questão institucional, onde você está ali trabalhando, como ONGs, como também trabalhos públicos, claro, sempre procurando separar, não procurar confundir as coisas que ali você está trabalhando, e devemos ser diligentes e saber trabalhar, e saber glorificar o nome do Senhor nesses momentos. Então, amados, contribuir. A contribuição é algo feito com amor, com graça e com misericórdia. Quando nós fazemos com amor, é porque nós entendemos que outras pessoas necessitam da graça do Evangelho. Quando fazemos com graça, é porque entendemos que isso não nos prende. Muito pelo contrário, nós somos desprendidos de valores. E aqui, quando eu falo de valores, é de dinheiro mesmo. Nós não temos questões de mesquinharia quando se trata do reino de Deus. Muitas vezes nós não fazemos questão de gastar dinheiro com coisas supérfluas, com coisas que não vai trazer retorno, com coisas que, muito pelo contrário, acaba prejudicando até a nossa própria saúde. E quando nós olhamos para o reino, quando nós olhamos para aquelas vidas que estão sendo perdidas e que muitos pastores, missionários, evangelistas, eles acabaram entendendo o seu chamado e foram para o campo trabalhar, e foram para o campo doar a sua vida para que outras pessoas também chegassem ao pleno conhecimento da verdade que eu e que você hoje temos. Então, quando nós entendemos isso, nós não temos nenhum problema disso. Com responsabilidade, claro. Às vezes, as pessoas acabam agindo de uma forma até irresponsável, e Deus não quer que nós agimos assim. Deus quer que nós sejamos responsáveis, que nós venhamos cuidar e que nós venhamos não deixar a família acabar passando por privações ou dificuldades por irresponsabilidade de nossas partes. Não, Deus quer que nós tenhamos bom senso, que venhamos saber administrar o que Ele tem nos dado para sermos abençoadores na sua obra. E quando a gente fala de amor, de graça e de misericórdia, é porque a misericórdia que Deus teve para comigo e para com você, a misericórdia de Deus em enviar seu Filho pela humanidade, e que após o envio de Cristo, após a vinda de Jesus, essa graça ter nos alcançado, essa graça ter vindo até nós ter esse entendimento de graça, então devemos ter misericórdia também das outras pessoas. Devemos também exercer essa misericórdia com aqueles que estão perdidos. Basta nós andarmos, no meu caso aqui na cidade de Juazeiro, basta andar agora. Se você sair da sua cidade, da sua casa, dar uma volta na sua cidade, você vai ver vários bares, vários botecos cheios. Você vai ver locais onde pode ter pessoas usando drogas. Você vai ver pessoas onde vão estar ali se prostituindo. Você vai ver locais abertos de prostituição aberta. E essas pessoas carecem da graça e da misericórdia de Deus. É onde muitas vezes eles estão investindo um dinheiro aonde pensam que está trazendo algum tipo de felicidade, mas é apenas uma felicidade passageira. É uma felicidade enganosa, ilusória. É algo que hoje, entre aspas, estão felizes, mas quando amanhece o dia, a ressaca moral é muito grande. E além da ressaca moral, quando colocam a cabeça no travesseiro, né, só Deus sabe o que passa na mente dessas pessoas. Então, quando agimos com misericórdia com essas pessoas, quando nós chegamos e temos a oportunidade de falar do amor de Cristo, quando temos a oportunidade de entregar um panfleto, quando temos a oportunidade de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, e quando temos a oportunidade também de abençoar a obra do Senhor, para que o missionário, aonde nós não estamos, mas aonde ele está,
essas vidas possam ser alcançadas, aonde essas vidas possam conhecer o pleno e verdadeiro conhecimento da graça salvífica de Cristo. Não tem coisas melhores, porque não precisamos ver o resultado aqui. Nós não precisamos buscar aqueles que contribuem, não precisam buscar os resultados aqui. Os resultados estarão com o Senhor para aquele grande dia, naquilo a qual eu e você chegamos a oferecer e abençoar os nossos dons, os nossos talentos e aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né? E interessante aqui o que o irmão Valdemir colocou, né, onde ele pegou e disse que vamos jogar as redes para as almas serem salvas. E é isso mesmo, jogar as redes, nós devemos jogar as redes. E quando nós jogamos essas redes para que vidas sejam salvas, também jogamos de várias formas, como foi falado antes, orando, enviando, indo. E outra coisa também, justamente isso, jejuando se for preciso, orando e jejuando e indo se for preciso. Porque como o próprio Cristo disse, como vemos muito, tem muitas batalhas e lutas espirituais, e a que eu me refiro quando você vai sair para evangelizar, eu creio que vocês que nos veem nesse momento já devem ter saído para falar de Cristo e deve ter acontecido de tudo para que desse errado. Então, isso é uma batalha, isso é uma dificuldade. Então, se você não fizer como o irmão colocou, né, que devemos orar, jejuar para poder ir, vai ser difícil de você transpor aquela barreira. Por isso que as portas do inferno não resistirá à igreja de Cristo. Por isso que as portas do inferno, elas não vai conseguir resistir, né? Ela será quebrada, rompida, cadeias cairão, porque a igreja, a noiva do Cordeiro, ela vai andar, ela vai à frente, ela vai começar a invadir o inferno verdadeiramente e literalmente. E é isso que Deus espera de cada um de nós, porque muitas vezes nós esquecemos disso. É por isso que o conselho missionário de cada igreja e de cada denominação, a realidade é essa, de cada denominação e de cada igreja. E claro, aqui particularmente, né, vou falar de nós batistas, a gente tem que, como se diz, puxar a sardinha para si. Do mesmo jeito que os nossos irmãos presbiterianos, assembleianos, nós batistas também temos que entender que o conselho missionário, ele é uma peça fundamental da igreja, porque o conselho missionário, o promotor missionário, ele é quem vai passar para a igreja a paixão, o amor, o fogo que arde no seu peito, no seu coração, pelas vidas, pelas almas que necessitam da graça de Cristo. Da mesma forma que nós vemos muitas pessoas abandonando tudo, largando tudo, crendo e confiando em Deus, que Deus vai suprir as necessidades, que Deus vai quebrar as barreiras, que Deus vai trazer o seu sustento, seja ele financeiro, emocional, espiritual, para ele e para sua família. Os batistas, nós batistas, também devemos confiar dessa mesma forma. Eu confesso, meus irmãos, eu trabalhava viajando, vi missionários batistas que largaram tudo e pela fé Deus abençoou e honrou esses irmãos, porque eles foram, né, pela questão, primeiro, por amar a Deus acima de tudo, e segundo, por misericórdia pelas almas perdidas. E nós vemos muitos fazendo isso. Nós vemos muitos irmãos de outras denominações fazendo isso. E nós vemos muitos batistas, muitos irmãos que também se preocupam e buscam também. Então, o conselho missionário de cada igreja é muito importante por causa disso, porque vai passar. E você, meu querido, deve sim buscar entender o seu promotor ou a sua promotora de missões, caso você ache ou pense que está sendo muito incisivo sobre essa questão. Acompanho a irmã Selma, nós estamos aí já trabalhando um bom tempo, né, o irmão Bruno no Conselho Missionário, nós vemos que tinha momento que a irmã Selma, a gente até começava a sorrir
E às vezes eu brincava até com o Bruno, dizer, meu Deus, a irmã Selma agora está pegando quente. A irmã Selma tá danada agora. Mas só que quando a gente vai ver, não é outra coisa. É apenas aquilo que está no coração se aquecendo. É o amor pelo campo missionário, é o amor por ser promotora de missões, é o amor pelos missionários que estão no campo, missionários que têm família, missionários que têm filhos, missionários que têm projetos, não somente de plantação de igreja, mas projetos aonde querem mudar a realidade de onde moram. Crianças de rua, trazer para a congregação, para poder essas crianças conhecer o Evangelho, para que elas venham, além de conhecer o Evangelho, tomar um passo de fé por Cristo. E mesmo aquelas que não queiram, mas que venham ser cidadãos de bem naquela cidade, venham ser pessoas que venham fazer a diferença aonde estão. E isso, amados, é algo importante, importantíssimo na nossa vida. Quero aproveitar também, nesse momento, desejar uma grande boa noite ao meu amado e meu querido, né, pastor José César, né, um homem de Deus, um homem que tem sido bênção na minha vida, um homem que tem me ajudado a colocar, vamos assim dizer, as ideias de Deus na minha mente, no meu coração. Deus tem me dado o privilégio de conhecer muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, aonde tem ajudado nessa caminhada. E é uma coisa interessante que o irmão Valdemir colocou aqui, é que o medo gera doença, né? O medo, amado, gera doença. Sim, e é verdade. O medo gera doença. E esse medo, né? Esse medo que tem muitas vezes prejudicado até mesmo o crescimento do evangelho, da obra, o medo de muitas das vezes, de achar que vai faltar alguma coisa na sua vida, na sua vida, não só matrimonial, mas na sua vida como marido, como esposa. É como eu disse, temos que ter sim um equilíbrio, é, devemos procurar ser, ser, meu Deus, devemos procurar devemos procurar fazer as coisas certas, não gastar além do que nós ganhamos, devemos administrar da melhor maneira possível aquilo que Deus nos confiou. E como o irmão Valdemir disse, né, eu acredito que o Senhor não deixa faltar nada. E é justamente isso, meu irmão. Deus não deixa, Deus não permite. Eu mesmo sou testemunha disso. Né? Deus nunca permitiu deixar faltar nada. Deus sempre dá e devemos sempre pedir a Deus na medida a qual possamos administrar, nem de mais, nem de menos, mas tudo conforme a vontade de Deus sobre nossas vidas e como podemos administrar da melhor forma e da melhor maneira para que as coisas andem corretamente e coerente. E não tem como a gente deixar de falar, não tem como a gente deixar de dizer aquilo que Deus tem feito. Né? Passamos agora há pouco por uma campanha de missões locais, e vamos entrar agora, né, a nova campanha, porque Ele me amou primeiro. Meus queridos, quando nós começamos a analisar porque Cristo nos amou primeiro, é por isso que nós amamos Ele, quando nós começamos a analisar aquilo que Cristo fez por nós ali naquela cruz, aquilo que Cristo fez por mim e por você, derramando o seu sangue, já olhando para nós, já olhando para aqueles que virão, já olhando para aqueles que passaram também depois da presença de Cristo, começamos analisar quão grande é esse amor. Interessante que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5 que alguém pode até morrer por uma pessoa boa, mas não por um justo, mas até pode ser. Mas quando nós paramos para analisar que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores, que Cristo morreu por nós quando a raça humana, os seres humanos, há mais de 2000 anos, era pecador, porque quando Cristo veio, quando Cristo começou o seu ministério, os seres humanos continuavam pecadores. Os seus apóstolos
os seus servos, os seus amigos, os seus discípulos eram pecadores, sim. Quando Cristo foi elevado, quando Cristo pagou o preço do nosso pecado, eles continuaram pecadores. Quando eles entenderam, né, a compreensão do Evangelho na descida do Espírito ali em Pentecostes, nós começamos a ver que ali aquela parte do Espírito Santo na vida deles é quando viesse aquele estralar na mente deles e eles compreenderam que continuaram pecadores, mas, porém, a partir daquele momento, eram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Assim como nós, assim como você que está nos assistindo e que nos assistirão, né, futuramente, claro. Cristo derramou seu sangue para que você passasse de ser um pecador, aonde a ira de Deus já está sobre você, para ser um pecador justificado, justificado na fé em Cristo Jesus, aonde o sangue de Cristo lhe purifica de todo o pecado, aonde não há mais condenação. É isso que os missionários, os evangelistas, os líderes fazem. É isso que eles vão fazer quando vão colocar até assim, desbravar uma cidade. É onde não tem uma denominação batista e vai um pastor, um evangelista, um missionário batista naquele lugar levar o evangelho para aquelas pessoas. Mesmo quando se tem outras igrejas, isso não quer dizer que Deus não vai agir, não vai trabalhar. Muito pelo contrário. Isso é que é bom, isso é que é importante. Sabe por quê? Porque ninguém terá desculpa. Quanto mais Deus levanta homens e mulheres segundo o seu coração, e aqui eu falo pessoas sérias que levam o evangelho como ele é e procuram abrir um trabalho, Deus está dizendo: olha, vocês têm a oportunidade, vocês têm aonde me buscar, vocês não têm desculpa, porque estão aí pregando a minha palavra, estão aí uns por amor, outros podem não ser, como o próprio Paulo nos diz lá em Filipenses. Uns pregam até por inveja, outros pregam até por ganância, mas Cristo está sendo pregado e existe sim igrejas sérias, igrejas com líderes sérios que se preocupam com vidas e com as almas de pessoas que estão indo cada vez mais a passos largos para o inferno. E ele levanta homens e mulheres de Deus em vários lugares, em várias cidades, para que as pessoas não tenham desculpa, para que as pessoas elas venham entender que precisam arrepender-se dos seus pecados. Então, o conselho missionário em cada igreja, em especial nas igrejas batistas, tem como papel fundamental passar isso para os membros, mostrar aos membros, aos seus irmãos em Cristo, que necessita e que precisa levar o evangelho a outros lugares. E se não podem ir, que orem. E se não podem ir, além de orar, que também contribua para a glória de Deus. Quero também aqui desejar uma boa noite à nossa querida e amada irmã Chaguinha. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe grandemente ali na cidade de Aurora. Louvamos a Deus. A irmã Chaguinha sempre está acompanhando, sempre está aí nos assistindo, em especial nas sexta-feira, onde nosso querido pastor Felipe Conrado tem ali auxiliado ele todas as sextas-feiras, já é um trabalho já há um bom tempo, desde quando estávamos na rádio. Louvamos a Deus por isso. E é verdade, meu irmão Valdemir, homens e mulheres de Deus existe com certeza, e é verdade. Mesmo que as pessoas não, mesmo que as pessoas digam que não existe, mesmo que as pessoas falem que não todos são iguais, é interessante que eles dizem isso. Mas quando as coisas apertam, quando a esperança está por um fio, quem é que procuram? O mundo não aceita. Olha, o mundo não aceita que nós saia da linha um pouco. O mundo é o primeiro a apontar.
Mas sabe o que é interessante de tudo isso? É porque, apesar de tudo, nós somos ainda a referência. A igreja é sal, a igreja é luz, a igreja é o farol, porque o mundo olha para nós e é onde eles veem esperança. Né? Quero desejar aqui também uma boa noite ao pastor Felipe Conrado, graça e paz. Boa noite, meu amigo. Né, hoje à tarde nós tivemos um papo bacana, conversando, e creio, pastor, que qualquer dia desse é interessante nós tratarmos e tocarmos naquele assunto que eu nem vou falar aqui, deixar aí, quem sabe, né, como surpresa. E louvamos a Deus, né, pela vida do pastor Felipe, que tem sido bênção ali aqui para a PIB da convenção, onde congregamos. Então, meus queridos, somos farol, é onde o mundo olha e busca ver esperança, busca ver verdadeiramente alguém e algo para dizer assim, poxa, eu preciso ir naquela direção, mesmo que não assumam, mesmo que não assumam. Então, o conselho missionário de cada igreja, como eu falei antes, é importante para passar justamente isso, para mostrar toda a sua congregação a importância de orar, de contribuir e de ir. Tem as operações Jesus Transforma. Tem também o trabalho evangelístico de cada denominação, de cada igreja batista. Às vezes muitos fazem no sábado, outras fazem no domingo, outras fazem à noite nas praças, outras fazem quando há grande movimento, como aqui em Juazeiro, quando ano passado, por exemplo, é quando de Romerada, né? O pastor Felipe até participou também de um desses eventos, eu já fui também, então isso é importante. É nesses momentos que nós agimos como verdadeiros missionários e evangelistas, obedientes a Deus, obedientes a Cristo Jesus. Mas quando nós não estamos fazendo esse trabalho, quando nós não estamos indo, devemos atentar e devemos entender a importância de orar pelos missionários, orar pelos pastores, orar pelos evangelistas, aqueles que têm a, a, essa responsabilidade incumbida, além de nós orarmos, de nós contribuirmos. E algo que eu falei para o pastor Felipe, e falo aqui para vocês, meus irmãos, é o seguinte: nesses momentos, nós estamos participando do agir de Deus. Veja só, quando você contribui para a obra missionária, você não está ajudando a obra, você está contribuindo, você está abençoando, você está sendo parte da bênção de Deus naquele momento. Quando alguém, por qualquer motivo que seja, ele decide em não querer fazer, quando ele sente desejo e depois decide não querer fazer por alguma outra coisa que acabou dispersando, ele deixa de participar do reino de Deus nesse momento. Ele deixa de participar da obra de Deus nesse momento. E é como eu falei, claro, tudo com responsabilidade, tudo com as coisas sendo feitas com amor, com carinho e com responsabilidade. E é isso que Deus espera de cada um de nós. E para nós já, né, daqui a pouco começar a ver a questão da oração, se alguém tiver algum pedido de oração, você possa nos mandar para que possamos orar por você. Uma coisa que nós não devemos esquecer, meus amados, é que Deus, Ele, Ele não é só contar, mas Ele olha e espera de cada um dos seus a participação na obra do Senhor. E a participação, ela envolve em vários aspectos. Seja você na sua igreja, seja você orando, seja na rua, momento evangelístico e até mesmo contribuindo, como foi falado. E quero compartilhar com vocês um texto que já é bastante conhecido de todos nós, né? Um texto a qual nós já conhecemos, que fica lá em Timóteo, né? 1 Timóteo 2,5, onde fala assim que há um só Deus, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando nós olhamos e analisamos bem
sobre essa questão de um mediador entre Deus e os homens, onde Deus ele interveio na história, onde Deus ele justamente não quis deixar o ser humano entregue aos seus próprios maus caminhos, como antes, né? Onde Deus ele olhou e teve compaixão de mim, de você, onde Deus ele simplesmente nos amou. Essa é a palavra. Quando diz, né, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem, né? Porque há um só Deus, nós muitas vezes achamos que essa questão de um só Deus vai acabar nos levando a achar que existem vários deuses, que existem vários seres celestiais que podem competir com Deus a nossa atenção. E não é isso que o texto quer nos passar. Quer apenas dizer o seguinte, que um só, o grande eu sou, ele nos fez para o louvor da sua glória. E quando vemos isso, começamos a imaginar a decisão do homem em se afastar desse Deus. E ainda hoje, muitos preferem continuar distante desse Deus. Eles buscam em suas próprias mãos, em seus próprios esforços, se aproximar não somente do Deus Todo-Poderoso, Criador, mas dos seus deuses criados em seu coração e em sua própria mente, porque tem uma visão distorcida de Deus. E quando ele diz um só mediador entre Deus e o ser humano, quando nós olhamos para isso, que há um só Deus, e que esse Deus santo, justo, ele requer uma forma de caminho, uma forma de andar, uma forma de aproximação de si, para que você possa aproximar-se dele, e esse existe apenas um mediador, não existe uma forma de você mediar, ou seja, não existe barganha, você querer se aproximar de Deus por seus esforços, porque você se acha uma pessoa boa, porque você pensa que pode acabar agradando a Deus com as suas atitudes ou até mesmo com a sua bondade, entre aspas, né? Achando que Deus ele vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, esse rapaz é tão bom, eu vou dar a ele a minha graça, vou permitir a ele que minha graça o alcance, seja não somente na questão espiritual, mas física, de bênção, como muitas pessoas procuram. E isso é totalmente errado colocado nas nossas mentes, na nossa cabeça. Somos ensinados a errado. Porque essa forma de chegar a Deus, esse mediador, essa pessoa, como o próprio texto diz, Cristo Jesus, homem. Por que Cristo Jesus, homem? Homem porque andou entre nós. O Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, o Deus que veio sentir o que nós sentimos, sem pecado, claro, mas veio sentir angústia, dor, sofrimento, frustração, mesmo que sendo Deus, a frustração não o atingiu, que é aquela questão, por exemplo, da traição de Pedro, amigo, o beijo tu me trai. Qual de nós falaria isso? Qual ser humano em sua plena consciência falaria isso? Amigo, com um beijo tu me trai? Então, todos esses sentimentos, tudo isso que Cristo como o homem sofreu, é porque ele estava dizendo, ele estava falando, Deus estava falando através dele, esse é digno, esse é o mediador, esse é a ponte, esse é a cruz do abismo, né? Ou seja, Cristo é o que quebrou, rasgou o véu, Cristo nos deu acesso, e não somente para nós que estamos já na pessoa e na presença dele, mas para você também, que deseja ter paz e ter essa comunhão com Ele. Porque é justamente isso que Ele traz para cada um de nós: paz, paz de espírito, paz com Deus. Não é à toa que vemos muitas pessoas tentando agradar a Deus de todas as formas, de todas as maneiras, buscando sempre, de alguma maneira, de alguma forma, agradar. E aqueles que já professam a fé em Cristo, aqueles que já têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles têm paz com Deus, eles têm tranquilidade com Deus, eles
sabe que Deus, né, não está mais com a ira do julgamento sobre si. É por isso que a paz que Cristo nos dá excede todo entendimento. E é por isso que muitos não compreendem, muitos ficam sem entender, porque é que existem muitos filhos de Deus, muitas servas de Deus, que passam pelas situações alegre, sorridente, retubante, como diz o pastor Francisco Pontes, né? Alegres porque sabe que Jesus Cristo de Nazaré está com eles, o Filho do Deus vivo. Então, esse era a mensagem, é uma mensagem que nós já conhecemos, mas que é sempre bom lembrar que Cristo, o homem, o Cristo, Deus, Deus encarnado que se fez homem, ele passou pelo que nós passamos, homem de dores, mas que venceu a morte, abriu o caminho até o nosso Pai, rasgou o véu para que possamos ter esse livre acesso a Deus, para que tenhamos paz com Deus. Louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo por causa disso. E nesse momento, né, aqui temos alguns pedidos de oração. O irmão Valdemir pede oração por ele, pela família, né, pelos missionários Davi, Roivânia. Deus abençoe. Vamos estar orando. Rosivânia é a esposa dele, né? Orar por vocês. Tudo bem, meu querido? A irmã Chaguinha também pede oração, de agradecimento, porque o Senhor é maravilhoso, cheio de graça. Amém. Louvamos a Deus por causa disso. É verdade, minha irmã, né? Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Deus, ele tem sempre nos surpreendido e nos abençoado. Então, sem mais delongas, vamos orar. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer por mais uma programação, por mais esse momento, Senhor, aonde tenho sentido a tua presença, e eu te peço por aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor abençoe, abra o entendimento daqueles que ainda não te conhecem, e aqueles, Senhor, que já te conhecem, aqueles, Pai, que muitas das vezes podem estar passando por situação difícil, que teu Espírito Santo traga consolo, paz, e que teu Espírito Santo traga a eles a lembrança, Senhor, que tu está no controle de todas as coisas e que o Senhor é Deus sobre a vida deles. Ó Pai, coloca a vida da irmã Chaguinha, da sua família, ali da igreja em Aurora. Ela agradece ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Pai, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua congregação. Abençoa, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã ali da cidade de Aurora, Pai. Abençoa também, Senhor, o irmão Valdemir, a sua esposa, a Rosivânia. Guarda eles, proteja eles, livra eles de todo mal. Visita, Senhor, veja as necessidades, seja elas físicas, emocionais ou espirituais, Senhor. Que o Senhor venha suprir todas para o louvor e a glória do seu nome, Pai. Ó Deus, ele também pede pelos missionários, Senhor. Abençoa cada um desses missionários. Abençoa o pastor Felipe, Pai. Abençoa o pastor Washington. Abençoa os missionários da nossa região do Cariri, como do Brasil e os que estão espalhados pelo mundo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoa cada um que está nos assistindo nesse momento e que o Senhor venha suprir todas as necessidades e usa a vida de cada irmão, cada irmã aqui presente e aqueles que estarão assistindo, Senhor. Guarda a vida deles e abençoa eles grandemente. Abençoa o pastor José César. Abençoa o seu ministério. Guarda a vida do teu filho, Pai. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Louvamos a Deus por mais esse momento. E não esqueçam, né? De segunda a sexta nós temos programações. Segunda-feira, o irmão Cláudio Gonzaga com o Ministério Compaixão e Graça. Terça-feira, Conselho Missionário. Creio que estarei mais vezes aqui nas terça-feira. Na próxima terça-feira, vamos estar aqui com o pastor Francisco Ponte. Não esqueçam, fiquem ligadinhos para que possamos estar juntos novamente. Quarta-feira tem o irmão Moisés com o programa Livres para Adorar. Quinta-feira ainda está nesse espaço, mas creio que, em nome de Jesus, logo, logo teremos alguém também trazendo uma programação com edificações. E sexta-feira, se Deus permitir,
estaremos juntos, eu, pastor Felipe Conrado, com mais uma sexta-feira abençoada para o louvor e a glória de Deus. Quero desejar aqui, antes de terminar também, uma boa noite à irmã Gracinha, boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, minha irmã, que Deus abençoe. Boa noite, irmão Valdeir, Deus abençoe vocês todos. E nos veremos sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite, Deus abençoe.